nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, que é o imposto de renda da pessoa jurídica. Nós estamos no prazo do imposto de renda da pessoa física, mas muitos empresários ainda possuem dúvidas sobre como é o funcionamento, quais são as bases do imposto de renda de pessoa jurídica. Nós trouxemos aqui 3 critérios, que são as bases que vão nortear a construção, a fixação do imposto de renda. Nós temos essa informação contida lá na nossa Carta Magna, na nossa Constituição, a partir do artigo 153, especialmente no inciso 3º, parágrafo 2º. E aí nós temos lá o critério da generalidade, segundo o qual ninguém pode ser excluído da tributação sobre a renda. Além disso, nós temos aqui, dentro desse conceito da generalidade, que a ideia de que não é possível que haja privilégios, que haja uma concessão de privilégios, ou seja, que seja aplicada uma forma de tributação em relação ao imposto de renda para pessoas em razão das suas classes, em razão de qualquer outro critério. Então, a vedação da concessão do privilégio, então todos estão obrigados a fazer o seu recolhimento, a contribuir com os cofres públicos em relação à sua renda. De outro lado, nós temos a universalidade. A universalidade que basicamente traz essa ideia de que o imposto de renda considera toda a renda universal, e aí nós temos o critério, o conceito do Worldwide Taxation contido lá no artigo 43. E de outro lado, nós temos a progressividade, que é outro critério que está contido lá no artigo 153, que considera que as cobranças de alíquotas são progressivas, ou seja, conforme a renda aumenta, o tributo também aumenta. E eu quero, para explicar melhor esse conceito, eu quero compartilhar com vocês, de forma mais didática aqui no nosso quadro, um exemplo para explicar a progressividade. Então, como que funciona a progressividade? Nós vamos usar um exemplo que é muito difundido, então, inclusive aprendi com o professor Fábio Silva, citando o professor Chueire, e esse exemplo, ele esclarece muito qual é o critério da progressividade e como ele funciona. Então, vamos supor que nós tenhamos aqui uma hipótese, uma faixa de tributação, vamos supor aqui, ó, de 0 a R$1.000, que não é o que nós temos hoje, mas um exemplo, vai funcionar bem para nós, de 0 a R$1.000, vamos supor que aquela pessoa ou aquela empresa, enfim, seja isenta. A partir de R$1.001 até R$5.000, vamos supor que ela pague uma alíquota de 10%. E aí, da mesma forma, a partir de R$5.001 até R$10.000, aquela pessoa paga uma alíquota de 15%. E a partir de R$10.001 até o infinito, nós tenhamos uma alíquota de 30%, nesse nosso exemplo hipotético, tá? E aí, usando o exemplo do professor Schwer, nós temos aqui, não sei se vai ficar bom o meu desenho, da jarra. Vamos supor que nós tenhamos uma jarra aqui, que é a sua renda. Então, a jarrinha tem a sua renda. E aí nós temos os 4 potes da progressividade. Vamos supor, portanto, que você recebeu um salário e você recebe um salário de R$1.000. Vamos supor que você trabalha numa empresa e você recebe um salário de R$1.000. Você será, portanto, isento do imposto de renda. Quanto a isso, tudo bem. Derramamos aqui a nossa jarrinha no pote de R$1.000 e aí nós temos considerado que é isento. Aí vamos supor que o seu chefe, depois de muito trabalho, depois de muito empenho seu, ele vai lá e vai te dizer que você vai ter um aumento de R$50. Você vai receber um aumento de R$50. E aí? Sabendo que com esse aumento de R$50 você vai mudar de faixa de imposto. Então, você aceita ou você não aceita aquele aumento? Então, vamos verificar. Por exemplo, se você recebia R$1.000, você está no critério da isenção, e na sequência, você recebeu um aumento de R$50. Então, vamos dizer que
encheu esse pote, e aí nós tivemos que colocar um pouquinho aqui no pote dos 10%. Como que vai ser tributada essa renda? Você vai pagar 10% sobre o que excedeu o limite dos R$ 1.000. Portanto, se você recebeu aqui 1.001 até 5.000, você vai receber 10%, vai pagar 10% sobre essa renda. Portanto, se você receber um aumento de R$ 50, você vai pagar R$ 5, melhor dizendo, de imposto de renda. Por quê? Porque a progressividade considera que você vai pagar o imposto com base nessa faixa salarial. E da mesma forma, a gente subindo, vamos supor que você está ganhando R$ 6.000, no nosso exemplo. R$ 6.000 você vai encher aqui o potinho dos 5.000 e vai deixar um pouquinho aqui no potinho de 15%, na nossa alíquota de 15%. Como que vai ser feito isso? Você vai pagar 10% sobre esse montante que está entre os 1.001 e os 5.000 e 15% sobre o que passar disso. Então, esse é o conceito da progressividade. Inclusive, é esse conceito que está naquela tabela paralela, quando nós vamos ver a tabela do imposto de renda, que é aquela tabela de dedução. Aqueles números de dedução, eles são o cálculo matemático exatamente dessa progressão, para que você não tenha que ficar calculando. A Receita Federal já disponibiliza para você essa dedução. Então, trouxe esse exemplo aqui justamente para a gente conhecer um pouco mais sobre a progressividade. Quero trazer aqui o conceito também que está contido no Código Tributário Nacional. Nós vimos o conceito da Constituição Federal e agora nós vamos ver o conceito do Código Tributário Nacional. Então, o Código Tributário, a partir do artigo 43, diz o seguinte: o imposto, né, em relação ao imposto de renda de competência da União, ele tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. Isso a gente sabe que gerou uma série de literaturas, uma série de textos discutindo sobre o que seria essa aquisição de disponibilidade econômica, mas é importante destacar esse conceito que está lá no artigo 43. Então, ele fala o seguinte, que é aquisição de disponibilidade econômica vinculada à renda, assim entendido como produto de capital, do trabalho, da combinação de ambos, ou de proventos de qualquer natureza. Então, aqui para a Receita Federal, inclusive, a doutora Flávia está aqui do lado, a gente falou sobre isso outro dia, a lei fala que é considerado os proventos de qualquer natureza para fins de cobrança de imposto de renda. Então, quando a gente fala lá da questão do ajuda de custo, a Receita pode considerar isso, por isso que tem que ser feito daquela forma certinha, para que a gente não tenha aí uma tributação sobre ajuda de custo. Aí já é uma questão trabalhista, a doutora Flávia pode trazer esse conteúdo para nós numa outra oportunidade. E, seguindo aqui, com essa visão geral do que é o imposto de renda, dos critérios do imposto de renda, nós vamos passar para o segundo item, que é o regime de caixa e o regime de competência. Eu vejo muitos advogados ainda tendo dificuldades com esse tema, que é tão importante, que é tão essencial para que se entenda as formas, os regimes primeiro. Isso os dois devem ser cumulativos. Então, isso é importante para que a gente entenda. Então, o regime de competência, para a gente avançar nessa fase, nós temos aqui a questão ou você prestar serviço ou receber o dinheiro, ficar atento a isso, né? Deve ser computado. E aqui, cumulativamente, tem que ser os dois. Portanto, pessoal, o regime de caixa ele é muito mais estratégico, ele é muito mais interessante para as empresas, porque a empresa só vai pagar esse tributo quando se tiver tanto prestado serviço quanto recebido os valores. E aí nós temos algumas dúvidas que naturalmente surgem. Por exemplo, o regime do Simples Nacional, ele está no regime de caixa ou competência. Nós temos uma resolução que diz que ele pode escolher entre regime de caixa e regime de competência. Agora, quando a gente fala do lucro presumido, o lucro presumido ele também tem essa prerrogativa de você escolher ao seu critério, com base no seu fluxo de caixa, com base na necessidade da sua empresa, qual é o melhor critério. Agora, quando a gente fala do lucro real, o lucro real ele já exige que seja por regime de competência.
Então, o que vai acontecer? Muitas vezes, no lucro real, você vai recolher a tributação e, eventualmente, você pode ser que não receba. Então, é importante ficar atento a isso para que você estruture de forma adequada ao seu planejamento tributário. Por isso que a gente sempre fala que o planejamento tributário, ele não é uma coisa muito... isso aqui é melhor para mim porque eu acho que é. Não, tem que fazer um cálculo, tem que testar, tem que verificar de forma adequada todos os reflexos disso dentro do fluxo de caixa da empresa. Muitas empresas vão à falência justamente por conta de detalhes como esses. Perfeito. Então, nós entramos aqui no regime de apuração. O que é importante a gente entender nesse conceito? O Código Tributário Nacional, lá no artigo 44, vai dizer o seguinte: a base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos tributáveis. E para fazer um paralelo aqui, para a gente entender o que significa isso, vamos pegar o exemplo do imposto de renda pessoa física. O imposto do regime do lucro real é semelhante, né, com as devidas proporções, ao regime de apuração completo, no qual você consegue fazer deduções, descontar lá despesas com educação, com saúde. O lucro presumido, ele tem relação com o simplificado, que muitas pessoas utilizam quando vai fazer o imposto de renda pessoa física. Por quê? Porque é uma presunção, né? O fisco está presumindo que você teve aquelas despesas, etc., e aí se utiliza o presumido ou simplificado na pessoa jurídica. E o lucro arbitrado é aquele em que, quando você muitas vezes cai na malha fina, né, recebe uma imposição de tributo, que é o tributo arbitrado. Então, a gente fez essa introdução básica para que a gente possa entender de forma adequada. Bom, e aí quais são os regimes que nós vamos nos ater aqui hoje, nessa reta final da nossa apresentação? Primeiro, o lucro real, que é o resultado líquido apurado pela escrituração comercial ajustado. Até em negrito esse contexto, porque é importante a gente entender que o lucro ele é ajustado pelas adições, exclusões, compensações que a legislação tributária permite. E o lucro presumido, por sua vez, ele tem esse critério de ser fixado um coeficiente para que a empresa pague, né? E aí a gente, trazendo já aqui a questão do lucro real, nós temos que o lucro real é obrigatório. O lucro real é obrigatório para empresas, sociedades cuja receita total seja superior a 6 milhões e 500 por mês ou 78 milhões por ano, sociedades que tenham, né, benefícios fiscais que sejam relativos à isenção e redução de imposto. Nós temos sociedades que eventualmente tenham escolhido o imposto por estimativa, que é uma modalidade dentro do imposto, dentro do regime de lucro real. Olha isso que interessante. Sociedades que exerçam as atividades de construção, incorporação, compra e venda de imóveis, enquanto não concluídas as operações imobiliárias para as quais haja o registro de custo orçado. Esse tema é bem interessante, a gente pode produzir um conteúdo específico desse segmento de construção. A gente tem as instituições financeiras e sociedades que tenham lucros, rendimentos ou ganhos originados no exterior. O que significa isso? Significa que essas empresas que estão aqui obrigatoriamente devem estar no regime de lucro real. Tá, mas e quem não estiver obrigado ao lucro real? Essa é uma pergunta interessante. Já respondendo aqui para vocês, as pessoas que não estiverem obrigadas à tributação pelo lucro real poderão se utilizar dessa sistemática, se quiserem. Então, o lucro real é uma faculdade das empresas que não são obrigadas. Então, você pode escolher de forma estratégica. E aí entra a parte do planejamento tributário, que é muito importante para que a gente entenda isso. As demais empresas podem optar por esse regime, sendo vantajoso, como nós já dissemos, e é importante destacar, muitas empresas, as empresas que selecionarem o regime de lucro real devem utilizar o regime de competência, como nós já explicamos aqui para vocês, tá bom? E agora, vamos falar um pouco sobre o lucro presumido que é muito utilizado pelas empresas. E o que é o lucro presumido?
ele nada mais é do que o lucro determinado por meio da aplicação de um percentual, de um coeficiente sobre os valores globais da receita oferida pela pessoa jurídica. Esse percentual é expressamente previsto em lei e varia de acordo com a atividade da empresa. Então, dentro desse contexto, pessoal, o que a gente considera como lucro presumido? Vou novamente aqui fazer um desenho de forma mais didática para vocês. O que é considerado como dentro do presumido? A gente tem as receitas operacionais, tá? Receitas operacionais. As receitas operacionais estão aqui na tela para vocês, e são basicamente o produto da venda de bens, etc. O que a empresa vende, né? O que a empresa essencialmente vende. E aqui é importante destacar que as receitas operacionais podem ser de venda ou de serviço. Ok? Nós temos aqui, por exemplo, uma tributação diferente, uma presunção diferente, já que nós estamos falando do lucro presumido. E essa presunção, ela varia de acordo com o segmento da empresa, mas aqui a gente pode destacar, por exemplo, que a venda normalmente vai trabalhar ali com 8%, mais a CSLL, que é a contribuição social sobre, né, a renda. A gente tem aqui o serviço, que normalmente vai trabalhar aqui em 32%, seja na presunção do imposto de renda, seja na contribuição social. Além disso, nós temos o ganho de capital, que também deve ser computado na hora que a gente vai fazer esse cálculo do imposto. Vou compartilhar aqui com vocês. O ganho de capital, que é a diferença entre o custo e a venda de produtos, como, por exemplo, carros, produtos que não estejam incluídos aqui dentro da receita operacional. Então, isso aqui é uma visão geral do que o lucro presumido impõe que as empresas façam. E aí, nós separamos aqui para vocês, para ficar bem claro essa questão, como nós podemos enxergar a diferença entre o lucro presumido e o lucro real. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui novamente com vocês, para que a gente possa entender de forma clara isso. Então, voltando aqui nesse item, nesse conceito dessa tributação, já relacionando as duas coisas, nosso tempo já está se esgotando, é importante destacar que o lucro real ele é diferente daquele lucro apurado na gerência da empresa, naquele lucro que é verificado na gestão da empresa. Então, a gente separou aqui, do lado esquerdo a gente tem, por exemplo, um lucro contábil. O lucro contábil, ele é aquele lucro que nós temos naturalmente dentro da empresa. Então, a empresa vendeu 100 mil reais, teve um custo, salário e etc., e aí sobrou o lucro contábil de 44 mil. De outro lado, a gente tem o método de apuração do lucro real, que vai envolver as adições e as exclusões. E aí, nesse caso que a gente separou para vocês, nós temos aqui, por exemplo, as multas e brindes, que segundo a lei a gente é obrigado a incluir dentro do lucro, e as exclusões, por exemplo, o dividendo, que a lei autoriza que a gente exclui. Então, você vê, o resultado na apuração do lucro real e o resultado apurado dentro de uma base gerencial é totalmente diferente. Aqui, para vocês, algumas despesas dedutíveis, né, que a gente considera como exclusões aqui dentro do lucro real, que podem ser são dedutíveis todas as despesas operacionais, e aí a gente considera, tem muita discussão também sobre o que é receita operacional e o que não é, né? Depois a gente tem aqui exemplos de despesas dedutíveis, matéria-prima, mão de obra, gastos gerais, perdas, etc. E o que não pode ser deduzido são despesas, por exemplo, vinculadas desnecessárias à atividade, exemplo, que a lei considera brinde, multa, apesar de a gente considerar, por exemplo, um brinde como parte ali da geração de novas receitas para as empresas, tá? E aí essa lista tem vários ajustes,
Óbvio que aqui nosso propósito é trazer uma visão geral. Ok, pessoal? E aqui, para a gente já caminhar para o nosso encerramento, nós trouxemos para vocês, por exemplo, algumas vantagens do lucro presumido em detrimento do lucro real. Lembrando que sempre toda decisão deve ser considerada com base nos dados, com base na realidade da empresa. Tá? Então, vamos considerar que o lucro presumido pode significar um excelente planejamento para empresas que possuam um percentual de lucro em relação à receita bruta superior ao coeficiente previsto pela legislação. Tá? Então, aí a gente vai ter essa base, isso aqui que eu mostrei para vocês, vai formar a base de cálculo. Então, vamos supor que a empresa, aqui com receita operacional, faturou X, teve ganho de capital X, teve, por exemplo, receitas, outras receitas, né, que são receitas financeiras. Então, a empresa vai considerar aqui, vamos lá, teve tanto de receita operacional, ela vai fazer isso, vezes 8%, que vai dar a base de cálculo do tributo. O ganho de capital, ele vai aplicar da mesma forma, receita financeira da mesma forma. Importante destacar que o ganho de capital vai como 100% para a base de cálculo, tá? E aí, considerando todas essas alíquotas, aí a gente vai aplicar os 15% sobre essa base de cálculo. Além disso, o que exceder R$60 mil, a gente aplica um montante de 10%, tá? E por aí vai a estruturação que é feita dentro desse planejamento que é construído dentro desses regimes. Então, é importante entender, por exemplo, se a empresa possui uma grande quantidade de despesas dedutíveis ou prejuízo. Isso pode ser considerado na hora de fazer o cálculo e ser mais vantajoso estar no lucro real, em que pese ter o regime de competência, em que pese todas as obrigações ali que a gente tem de cumprimento legal, cumprimento fiscal dentro desse regime. E lembrando que o regime do lucro presumido, ele pode escolher se ele quer o regime de caixa ou o regime de competência, né? Lembrando que regime de competência a gente tem ou a prestação de serviço, usando o nosso exemplo, ou o recebimento, ou do regime de caixa, você sempre tem que considerar os dois cumulativamente. Então, você vai pagar o imposto somente na hora que você tiver tanto o recebimento quanto a prestação de serviço. Esse é o conceito do regime de caixa. E é sempre importante que você tenha contato com um especialista, contato com uma empresa que vai trazer essa informação para vocês, para que a gente possa construir uma solução que seja factível, que traga mais resultados para dentro da organização. E aqui uma atenção aqui embaixo para vocês, que o regime de apuração do imposto de renda, ele influencia na apuração do PIS e COFINS, podendo ser cumulativo e não cumulativo, mas isso é um tema para outro bate-papo, né? E concluindo, pessoal, nós vimos a introdução ao imposto de renda, vimos ali qual é o conceito, né, da progressividade com os nossos copinhos, usando o exemplo do professor Chueire. Nós vimos o regime de competência e o regime de caixa, como vocês viram, regime de competência ou um fato ou outro, né? Ou a gente tem a prestação de serviço ou recebimento, não importa qual aconteça primeiro, você já vai ter a incorrência da tributação. O regime de caixa, que é você receber o montante e também entregar aquele serviço ou produto. Isso aí é importante porque pode mexer muito no fluxo de caixa da empresa. A gente viu os regimes de apuração, entramos rapidamente no lucro real e no lucro presumido para mostrar para vocês esse panorama geral e as oportunidades que a gente tem dentro dessas opções, dentro dessas alternativas. Temos muitas e muitas informações para transmitir para vocês, mas nós trouxemos aqui de forma bem geral, de forma bem rápida, em virtude do nosso tempo curto, esses conceitos. E agora vamos ver se nós temos aqui algumas perguntas. Então para a doutora Flávia aqui perguntando, então, para a construtora é bom ser lucro real? Bom, a gente viu que naquela hipótese, voltar aqui,
Se a construtora estiver, ela ainda não, ela tiver dentro de uma atividade de construção, enquanto não tiver concluídas as operações e ela tenha utilizado esse método de registro de custo orçado, ela obrigatoriamente tem que ficar no lucro real. Tá? Mas se ela não se enquadrar nessa hipótese, ela pode escolher. E aí vale a gente estudar para ver qual que é a melhor alternativa. Depende do porte da construção, né? Mas, em regra, as construtoras estão no lucro real. Nós temos uma ótima pergunta: que entidade ou que tipo de empresa está isenta, né? Não, ou está imune, como a gente fala, da tributação do imposto de renda? Nós temos um grande exemplo, são as organizações religiosas, está lá na Constituição, elas são imunes, a gente chama de imune porque isso vem da Constituição, tudo que está na Constituição é considerado imune. A gente tem associações com finalidades sociais educacionais, por exemplo. Então, esse rol está lá na Constituição e ele vai dizer que essas empresas não pagam não só o imposto de renda, mas nenhum outro tipo de imposto. Tá? Mas ela também não está livre do pagamento de alguns tributos, como taxas, etc., somente em relação a impostos. Então, ótima pergunta. Bom, você pode deixar sua pergunta aí no nosso bate-papo ou enviar para nós através dos nossos meios de comunicação aqui disponíveis para vocês. E eu quero agradecer a todos pelo tempo, pela oportunidade de transmitir de forma rápida. Esse conteúdo é muito vasto, muito grande, e trazer aqui para vocês com esse dinamismo é um desafio, mas fico muito feliz pela audiência de todos vocês. E lembrando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e curta o nosso vídeo para que a gente possa levar cada vez mais informações precisas para os empresários em geral. Muito obrigado.